Maravilha de Deus, mais um programa Vivendo Eu Conto chegando aí na sua telinha. Quero lembrar você que a reprise do Vivendo Eu Conto vai ao ar toda terça-feira às 18h30 aqui na TV Salvador. Para você que mora em Lauro de Freitas, Vivendo Eu Conto 6 vezes ao dia pela TV Com, canal 99, a TV que está há 2 anos produzindo cultura e conhecimento especialmente para você que é o nosso público em Lauro de Freitas. Bom, hoje nós estamos direto aqui da Cidade do Saber, no município de Camaçari. O Vivendo Eu Conto completando 2 anos no ar, falando de cultura, de conhecimento. E hoje você vai acompanhar um curso de capacitação continuada para professores aqui da rede do município de Camaçari sobre a arte de contar histórias. Além disso, assistir uma amostra, a primeira amostra pedagógica do projeto Sete em Cena. Tudo isso depois do nosso intervalo. Não sai daí não. Jorge da Elétrica Vagalume tem uma dica para você, dona de casa. Sabe aquele chuveiro pinga-pinga que você chama o eletricista, o encanador e ninguém resolve? A Lorenzetti criou o Maxi Ducha Turbo, um chuveiro que já vem com pressurizador para dar maior pressão à água e permitir um banho agradável. Você quer economizar energia? A solução está aqui. Lâmpadas econômicas. No final do mês você vai ver o resultado na sua conta de energia. Esta é uma dica da Elétrica Vagalume. Volta às aulas é aqui, na Central Papelaria. Ano novo, vida nova, tudo novinho na escola. E 6 vezes no cartão do seu papai. Nessa volta às aulas, vem pra Central Papelaria, vem! Colégio Perfil, um jeito inteligente de ser escola. Nós estamos direto aqui da Cidade do Saber, no município de Camaçari. E os alunos da rede municipal vão assistir agora uma série de quadros Perfil de Criança, em homenagem a 2 anos do programa Vivendo Eu Conto, na sua telinha. Não sai daí não! Era uma vez uma jovem pata que estava chocando sua primeira ninhada. Passado algum tempo, nasceram lindos patinhos. Quando a pata foi verificar se todos os ovos haviam quebrados, percebeu que ainda tinha um inteiro. Quando o ovo se partiu, saiu dele um patinho grande e desengonçado. Todos os animais da fazenda zombavam dele e diziam que ele não era um filhote de pato. Mamãe Pato
desconfiou que poderia ser um ovo de peru e resolveu levar os patinhos para a lagoa. Chegando lá, todos os filhotes entraram na água e nadaram, inclusive o patinho feio. A pata se convenceu que, embora não muito bonito, ele era, mas mesmo seu filhote. Porém, quanto mais o tempo passava, mais diferente o patinho ficava. Os animais da fazenda o maltratavam porque ele era muito feio. Seus irmãos não brincavam com ele porque achavam esquisito. Até a mamãe pata sentia vergonha dele. O patinho feio, magoado, decidiu ir embora da fazenda. Foi caminhando pela floresta sem lugar para ir. Tinham várias lenhas empilhadas. Ele deitou para descansar. Resolveu dormir. Quando a dona da casa saiu, viu o patinho, ficou com tanta pena e levou para dentro da sua casa. Ele foi embora, muito triste, mas logo a primavera chegou e o patinho resolveu ir até o lago nadar. Ele se distraiu, logo que chegou no pertinho, ouviu sussurros de admiração. Ele estufou o peito e esqueceu sua tristeza. Logo ele avistou 3 cisnes e ficou admirado com tamanha beleza. Pensou e se escondeu. Mas os cisnes o chamaram para brincar. De repente, o patinho olhou para sua imagem refletida no lago e compreendeu que os elogios que escutava eram para ele. Então, ele percebeu que, na verdade, ela era sempre um cisne. E fim. Quem gostou, bate palma. Até semana que vem, pessoal, porque vivendo, eu também conto. Tchau! Então, como eu estava falando, né, a palavra receita é uma palavra que tem esse pejorativo, essa coisa negativa. Ah, eu não quero uma receita, cada um faz do seu jeito, eu não vou obedecer regras e normas. A gente sabe que realmente não é correto eu, por exemplo, dar uma receita para vocês executarem na íntegra. Mas é necessário que a gente tenha os primeiros passos. Como é que se começa um bom trabalho na contação de história? E baseado nisso, existem algumas regras, existem algumas práticas teóricas que fazem a diferença no trabalho de qualquer contador de histórias. É evidente que a essência do contador de histórias está dentro de cada uma de vocês. Você vai se preocupar em expressar bem essas palavras, em falar as palavras até o fim, a harmonia com que essas palavras vão se casando, o ritmo que você fala. Por exemplo, então, a forma como você produz o som na contação de história é muito importante. E aí entra volume. Claro, como é que eu vou contar uma história, né, gente? Falando baixinho. Se eu quero falar para que alguém escute. Então, eu tenho que falar alto, eu não posso falar baixinho. Quando eu estou contando história, eu não quero saber se eu estou gorda, magra, feia, bonita, se eu fiz careta, se eu fiz um olho torto. Eu quero contar a minha história da melhor forma e da forma mais atraente, não para mim, mas para quem está me ouvindo, para quem está me escutando. Então, entra muito o pessoal, entra o eu contador de história. Tá? Agora, a técnica existe. O que acontece é que a técnica não pode aparecer. Um bom contador de história sabe todas as técnicas, sabe tudo o que tem que fazer, sabe a hora que tem que fazer, só que ninguém sabe que ele sabe disso. Por quê? Porque ele deixa a essência dele ser superior à técnica que ele traz. Ritmo é uma coisa muito importante. Tem gente que quer contar uma história que dá para contar em 7 minutos, ele quer levar 20. Ninguém aguenta. Tá? Não sou eu que não aguento, não é você que não aguenta, não. Ninguém aguenta. Uma outra coisa importante, saber para quem eu vou contar a história. Como é o seu nome? Você que está escrevendo aqui?
Rose falou assim: quando você acabou de contar a história da caixa, eu disse para as meninas, as crianças não entenderam. E aí você imediatamente falou, essa história eu contei para os professores. O que acontece com aquela história? As crianças curtiram minhas caretas, né? Curtiram o jeito que eu contei, mas a ideia da história não era para eles, porque aquela história tem um contexto que não se adequa à realidade daquelas crianças, mas à realidade de vocês. Então, eu estava contando história para vocês. Eu deixei os meninos curtirem a performance, mas não o conteúdo. O ideal é que a criança curta tanto a performance como o conteúdo. Eu fiz isso para não deixar vocês sem ouvir aquela história. Agora, a história do macaquinho que eu contei para eles, ideal. Por quê? Porque é uma história que tem música, e se uma história tem música, ela já se aproxima da criança. E um contador de história precisa do quê? Precisa dos olhos da plateia. É a única coisa que não pode faltar, né? Pode faltar fantoche, pode faltar dedoche, pode faltar chapéu, pode faltar tudo, mas os olhos da sua plateia não pode faltar. As pessoas precisam estar com os olhos em você. As pessoas precisam estar atentas àquilo que você está falando. Eu não posso contar aquilo que eu não sei. Eu só posso contar aquilo que eu sei. Senão eu vou contar pela metade. Talvez venha daí, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas essa é o quê? É a essência do contador de história, contar da sua forma. Mas ele precisa dominar a história que ele vai contar, né? Nunca comece a contar uma história. Ih, eu esqueci, vou começar de novo. Não. Você precisa contar aquela história na íntegra, entender que existe uma magia. As crianças estão te ouvindo, mas elas saem daquele campo real para entrar no campo imaginário. Isso é muito sério, não é? Imagina, no tempo em que os bichos falavam, né? Na época em que os bichos falavam, você tira a criança daquela realidade, leva para uma outra. No meio do caminho você esquece a história? É um pecado isso, né? Um pecado capital, você não pode fazer isso. Ela fez uma careta ali, é verdade. O rosto do contador de história é muito importante, tá? É fundamental que você não resolva, de repente, criar um personagem, porque aí não é você que está contando história, é o personagem quem está contando a história. Isso é muito importante. Pode haver um personagem, um contador de história? Claro, existem vários por aí. Mas o contador de história, ele não usa uma máscara. A máscara é um recurso teatral. Assim como fazer vozes é um recurso teatral. E o contador de história, ele está se relacionando com quem? Com a plateia. Então, você tem que trazer a plateia. Em algum momento, você pode colocar um menino na história, fazer um gesto que traga alguém para a sua história. Quem assistiu ontem O Velho, o Menino e o Burro? Né? Eu rapidamente coloquei o menino na história. Vocês têm imagem aí também para mostrar. E aquele menino, ele estava sempre com a mãozinha no queixo e eu interferindo, peguei aquilo dele para dentro da minha história, tá? Então, sensibilidade. Sem sensibilidade não vai contar a história. Mas sem sensibilidade não é possível nem viver. Não é verdade? Então, isso é algo que todo mundo tem dentro de si. O que você precisa estar despertando, tá? Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta mais específica. A gente tem pouco tempo para poder eu ser mais direta. Não, eu quero saber, assim, em questão da expressão facial do rosto. Isso invoca muito na hora de contar a história? Sem dúvida, a expressão facial é algo muito importante. Por quê? Porque através dos meus olhos, através da expressão que eu trago no rosto, eu estou passando a minha emoção. O que a Bíblia fala, né? Que o coração aformoseia o rosto. Por quê? Porque aquilo que está dentro de mim vai para o meu rosto. Então, é muito importante, por exemplo, passar aquela sensação de pânico, aquela coisa do medo, ou então o suspense. Então, né, eu preciso ter essa expressão. Por exemplo, quando eu conto a história da caixa, eu faço isso. Ele foi lá no armário, pegou a caixa. Então, você tem que passar isso para o aluno também. Por quê? Você não conta a história só com a sua voz. Você conta a história com todo o corpo. E é evidente que a parte que está mais em foco são os nossos olhos, né? É o nosso rosto. É muito importante mesmo a expressão facial. Mais alguém? Eu tenho só uma curiosidade, é porque a gente vê professores que dão aula assim, usando a música para passar o conteúdo. Se nós não poderíamos pegar, por exemplo, um conteúdo de história do Brasil para passar para os alunos, como se estivesse contando essas histórias que você conta? Sem dúvida nenhuma. É muito importante você usar a história para estar ensinando conteúdo programático.
Tá? A contação de história não deve ser um recurso usado em dia de festa somente. Claro, se eu tenho reunião de pais, eu posso abrir contando uma história, se eu vou fazer uma festa, mas o que as escolas, de um modo geral, fazem é contemplar a contação de história só em eventos. Mas a contação de história deve ser uma prática da nossa sala de aula. E para ser uma prática da nossa sala de aula, ela precisa se adequar ao conteúdo programático, porque existe um conteúdo que precisa ser dado durante o ano. Então, qual é a importância disso? Criar-se roteiro para dar aula. Precisa de dedicação. Eu faço, inclusive, um apelo. Se você não gosta de ser professor, não seja professor, por favor. Vai fazer qualquer outra coisa, porque professor é muito importante, é uma função extremamente valiosa e precisa do vocacional, você precisa estar vocacionado para, porque aí você vai se dedicar, você não vai culpar o governo, culpar o salário, você tem uma vocação. E aqui eu não estou falando de uma ideologia pura, evidente que a gente precisa de bons salários, de bons recursos, mas muita coisa no país está mudando, por isso que nós estamos aqui hoje, inclusive nessa estrutura fantástica, que não é comum em todas as regiões do país, e nós estamos tendo acesso a tudo isso aqui, e discutindo formas de melhorar o nosso desempenho dentro da sala de aula. Viu, professora? Mais alguém? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais assim, em relação ao público, a quantidade de pessoas. Quanto maior o público, tem que ser mais breve a história ou não? Bom, Aritã, você me fez uma pergunta sobre o tempo da história, sobre a brevidade da história. Uma história nem deve ser rápida, nem deve ser demorada. Toda história tem o seu próprio tempo. E o que o contador de histórias tem que fazer? Ele tem que descobrir esse tempo. Tá? E quando você sente que a plateia já está meio assim, acelera o negócio, mas não perde a sua plateia. Não adianta você ficar pintando pavão, como se diz por aí, e as pessoas, crianças já levantando, já andando, já olhando para o outro lado. É melhor que você condense esse público por 10 minutos de forma boa e eficaz do que você ter uma plateia por meia hora sem ter atenção em você. Agora, o que a gente chama de tempo para uma história? O que é o tempo de uma história? O tempo de introduzir uma história é muito importante. A introdução, o começo da história. Aí tem gente que começa muito bem, vai desenhando aquela história linda, na hora de acabar, acabou. Aí é igual a sensação que a gente tem quando está vendo um filme, chega no fim, ué, acabou? Isso não tem nada a ver com a plateia, né? Com a quantidade de gente, né? Não tem a ver com a quantidade de gente. Eu, por exemplo, quanto mais pessoas, eu me sinto melhor, porque eu gosto de ver pessoas ouvindo as histórias. Então, quanto mais gente tem, melhor eu me sinto, mais eu me dedico, e eu gosto porque eu vou me empolgando. Mas isso é um lado artístico, não é um lado de um contador de história. O contador de história tem que contar uma boa história para 1 ou para 100. Tá? Mas tem mais uma pergunta aqui da colega. Se é correto, por exemplo, acontecer um fato dentro da sala de aula entre os alunos e aí o professor envolver na história aquele fato onde chame a atenção deles. Se isso é correto, o professor fazer isso. Quando você tem um problema de relacionamento na sala de aula, o que você deve fazer? Começar a trazer histórias que possam sensibilizar. Porque para que serve a história? Né? A gente diz assim, a literatura serve para o prazer, serve para eu poder delirar com as histórias, mas a gente sabe que existe uma função social em todos os textos escritos, em todos os textos lidos, em todos os textos narrados. Qual é essa função social? Gostem ou não da palavra, é formar conhecimento, é formar cidadãos, é formar atitudes. As histórias fazem o quê? A gente refletir. E quem reflete, muda de atitude. Então, se você tem um problema de relacionamento na sua escola, na sua sala, você pode contar histórias, sim, que se referem àquilo. Por exemplo, você pode contar história que fale sobre violência, história que fale sobre sexo, história que fale sobre respeito ao outro, sobre solidariedade, como eu fiz com a história do seu palha. E, com certeza, essas crianças vão ouvir essas histórias e vão refletir. E todo o problema de relacionamento está focado o quê? Nas minhas emoções. Então, se eu não tenho as minhas emoções equilibradas, eu não vou ter as minhas atitudes equilibradas. E aí, tratar a emoção precisa tratar com respeito, com ética e com sensibilidade. Ok? Bom, você estava curtindo aí imagens do curso A Arte de Contar Histórias, realizado com um grupo de professores aqui do município de Camaçari. E se você deseja tê-lo também na sua escola ou no seu município, pode contactar o Vivendo Eu Conto através do site ou telefone que está na tela. Nós vamos para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar imagens da primeira mostra pedagógica Sete em Cena, direto aqui da Cidade do Saber, no município de Camaçari. Não sai daí não.
Rede Tchê Picanhas, o point da cidade. O sabor do verdadeiro e tradicional churrasco gaúcho em diversas regiões da cidade, para você ter acesso a um buffet de saladas e diversos estilos de vinhos aqui na Tchê Picanhas. Escola de Balé Adalgisa Rolim, 15 anos com você. Era uma vez uma loja encantada, com tudo que a gente imaginava. Móveis, brinquedos e roupas infantis para fazer a criançada feliz. Fadas, vendedores atendem os clientes dando descontos mágicos pra gente. Por isso que todo o reino vai pra loja mais legal do universo inteiro. Tá bom, filha. Eu já entendi. Eu vou te levar pra Universal Kids. Universal Kids, Avenida ACM número 1, Itaigara.